Hoje vamos aprender como converter palavras e letras para apenas letras maiúsculas, apenas letras minúsculas ou apenas a primeira letra de cada palavra sendo uma letra maiúscula, por meio de 3 funções no Planilhas Google. Então vamos para a prática, na qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo, neste exemplo didático. Aqui temos então algumas palavras, nas quais, por exemplo, um desses trechos de palavras possui apenas letras maiúsculas, outro apenas letras minúsculas, alguns possuem letras maiúsculas e minúsculas misturadas, bagunçadas, e queremos apenas letras maiúsculas. Vamos fazer isso utilizando uma função. Então, vou digitar igual para inicializar uma fórmula, uma função do Planilhas Google, e aqui vou digitar maiúscula, esta função que converte uma string especificada em letras maiúsculas. E uma string, neste contexto, são basicamente caracteres, e na análise que iremos fazer, vai analisar as letras, as palavras. Então, aqui, selecionando a função, ela receberá um parâmetro, que será o texto, e nesse caso vamos referenciar as células deste exemplo, das palavras. Então, aqui neste caso, vou selecionar a célula A2, fechar parênteses e apertar Enter. Desta forma, estas palavras foram retornadas apenas com letras maiúsculas. E para replicar isso para as demais células, vou basicamente selecionar esta célula que já possui a fórmula, a função, e há este círculo no canto inferior direito da célula, que eu vou clicar sobre ele, manter o botão no mouse pressionado e arrastar para as demais células. Desta forma, já temos todas as palavras retornadas apenas com letras maiúsculas. Vou brevemente ajustar a borda da tabela. E aqui mais um detalhe interessante, se por exemplo, estas palavras que estão voltando com letra maiúscula, elas são o retorno da função maiúscula. Se, por exemplo, eu selecionar este intervalo de dados, apertar o atalho Ctrl+C para copiar e em alguma outra célula, por exemplo, abaixo desta tabela, eu utilizar o atalho Ctrl+V para colar, não há nada nestas células, pois está novamente chamando a função maiúscula. E nesse contexto, não está referenciando nada. Para isso, poderíamos fazer o seguinte: selecionar o intervalo de dados, utilizar o atalho Ctrl+C para copiar, e agora, para colar, utilizar o atalho Ctrl+Shift+V para colar sem formatação. Desta forma, vamos trazer apenas o conteúdo das células que foram copiadas. E se você está gostando desta aula até aqui, aproveite e deixe um like no vídeo, se inscreve no canal, pois isso me motiva a continuar criando conteúdos. Agora então, vamos converter as palavras e suas letras apenas para letras. Então, um procedimento bem semelhante ao que fizemos antes, vou digitar igual, e agora a função se chama minúscula, que vai converter uma string especificada em letras minúsculas. Seleciono a função, seleciono a célula que possui o texto que desejamos analisar, fechando parênteses e apertando Enter, já foi retornada a palavra analisada apenas com letras minúsculas. Novamente, para replicar, há este círculo azul no canto inferior direito da célula, clico sobre ele com o botão do mouse e vou arrastar para as demais células. Novamente, neste contexto, apenas para detalhe de estilização, vou ajustar as bordas, e o retorno já está funcionando. Então, as palavras são analisadas, as letras, e são retornadas apenas com letras minúsculas. A função maiúscula e minúscula, caso queira, ao invés de referenciar uma célula, passar diretamente o texto, também funcionaria. Então, por exemplo, igual a minúscula, e aqui então, por exemplo, abrindo e fechando aspas, se eu digitar trilhando tecnologia, fechando parênteses ao final da função, foi retornado tudo com letras minúsculas. E também para a função maiúscula. Então, por exemplo, maiúscula, se eu digitar o texto tudo com letras minúsculas, trilhando tecnologia, e ao final fechar parênteses e apertar Enter, o retorno foi apenas em letras maiúsculas. E um outro aprendizado útil para se trabalhar com palavras, frases, textos no Planilhas Google é aprender sobre como inserir uma quebra de linha em textos em células do Planilhas Google. E caso queira aprender um pouco mais sobre isso, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal.
Agora, então, para finalizar, como retornar apenas a primeira letra de cada palavra, sendo uma letra maiúscula. Novamente uma função, e vou digitar igual, e a função se chama pri.maiúscula, que é esta função que converte a letra inicial de cada palavra de uma string, especificada em letra maiúscula. Então, novamente, basicamente, vou selecionar o intervalo que desejamos analisar, fechar parênteses e apertar Enter. Novamente podemos replicar, então, círculo azul no canto inferior direito da célula, clique sobre ele com o botão do mouse e arrasto para as demais células, e está feito. Primeira letra de cada palavra está com letra maiúscula. E agora que você aprendeu como analisar textos, frases, palavras e letras e retornar apenas com letras maiúsculas, apenas com letras minúsculas ou com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.